Boa noite, pessoal. Boa noite, Marina, Júlia, Léo. Boa noite, Tânia. Tainá, desculpa. Boa noite, mãe. Pessoal, eu vou pedir para vocês mandarem pelo aviãozinho para as pessoas que vocês acham que poderiam ter interesse nessa live. Vou aguardar um minutinho a doutora Roberta entrar e eu já inicio a live. A gente vai falar um pouquinho sobre nutrição, desde a gravidez até a melhor idade. Se vocês apertarem, deve aparecer um coraçãozinho para vocês. Apertem, que vai aparecer para mais gente, tá? O Facebook, o Instagram e o Facebook, né, avisam para mais gente. Legal, Sara entrou, a Zeli. Pessoal, até a doutora Roberta entrar, eu queria deixar um recado importante para vocês, tá? Não é uma recomendação que a gente vai fazer sobre os assuntos de nutrição, são algumas orientações gerais. Então, assim, não encarem nada como uma recomendação para vocês implementarem, até porque a doutora precisaria conhecer, né, a realidade de cada um. A doutora Roberta entrou, deixa eu ver se eu consigo. Tá conectando. Olá. Boa noite. Olá. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal que está na live, vocês nos ouvem bem? Tanto eu quanto a doutora? Vou falar também para fazer o teste. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cláudia. Cláudia, a gente vai querer fazer uma live com você também, hein? Se prepara que a próxima a gente vai combinar com você, hein? Doutora, o pessoal vai entrando, né? Eu gostaria, assim, tem algumas pessoas que são seguidoras da Gelaboral e outras são seguidoras por sua parte, né? Então eu gostaria que você se apresentasse rapidinho, para quem não te conhece, e a gente faz o contrário. Tá joia. Bom, sou Roberta, nutricionista, formada em 96 pela São Camilo. Tem algumas colegas minhas que eu já vi participando aí da live. Especialização em fisiologia do exercício pela Unifesp. Trabalhei muitos anos na área de marketing, com nutrição integral, na Danone, parte clínica. E depois, nos últimos 7 anos, me dedicando mais a estudar e a atender pacientes em personal diet, seguir na área de reeducação alimentar. Legal. E para os seguidores da doutora Roberta, a Gelaboral é uma empresa de qualidade de vida corporativa. Nós trabalhamos com serviços para prevenção de doenças, promoção de saúde, principalmente no ambiente corporativo. Pessoal, eu falei para vocês que entraram um pouquinho antes, né, que nada que a gente vai falar aqui é uma recomendação, até porque a doutora precisaria conhecer um pouquinho melhor para passar alguma recomendação mais aprofundada, né? E a gente vai falar do tema desde da gestação até a maturidade. Doutora, eu queria que você começasse falando da importância... Desculpa, te cortei aqui. Imagina, não, pode seguir, Léo, vou te acompanhando. A semana passada a gente fez uma live falando sobre exercício e a OMS já recomenda agora, atualmente, exercício para as mulheres grávidas e depois de terem os filhos, né? Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho da importância da nutrição desde a gestação. Desde a gestação, a gente já tem impacto aí, que a mãe se alimenta, do que ela se alimenta, se ela está sobrepeso, se ela pratica atividade física, vai ter influência na criança e na vida adulta. Então, a gente vê vários estudos que mostram, né, mães sobrepeso na gestação, com os filhos
grandes para a idade gestacional, eles acabam nascendo, às vezes até com diabetes gestacional, aí pode ser que o filho venha nascer já com uma diabetes, e com algumas doenças crônicas não transmissíveis aí no futuro, tanto na infância, já como obesidade, como na vida adulta também. Então, o papel da alimentação é fundamental, não só para o desenvolvimento ali do feto, né? Tudo que a gente se preocupa com proteína, desenvolvimento neuropsicomotor. Então, se a gente ingere ômega 3, isso vai influenciar no desenvolvimento do feto e da criança também, e isso vai refletir lá na frente, até na vida adulta também. Ah, muito bom, muito bom. A gente percebe, né, com essa questão das redes sociais, algumas dietas restritivas, né? Então, muitas vezes a mulher está grávida, com excesso de informações e tem, às vezes fica, não consome um ou outro nutriente por essa restrição e pode ter problemas futuramente, né? Boa noite, Michel, prazer te ver aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque blogueiro não é profissional da saúde, né? O blogueiro não é o educador físico, não é o médico, não é nutricionista. Então, a gente tem que ter, tudo tem que ser pautado em ciência. O que a ciência traz, o que as evidências fazem. O melhor de tudo não é se aconselhar na internet, e sim com o profissional de saúde sempre. Então, você vai ter um bom obstetra que vai te guiar, que vai fazer todo o acompanhamento pré-natal, vai ver a necessidade de uma suplementação de ferro ou não, a nutricionista que vai orientar na dieta também. Então, assim, não segue os conselhos da internet, procura um profissional de saúde sempre, né? Eu acho que mesmo vale para a parte do exercício, né? É verdade, você sabe que eu vi num canal de um amigo meu, se formou comigo, né? Muitas vezes a pessoa que você vê na internet, o influencer, né? Ele tem uma outra vida. Ele vive para influenciar as pessoas, né? Ele ganha para isso, né? Ele ganha para isso, vive disso, né? Então, muitas vezes, você pegar a vida dessa pessoa e querer comparar a sua, que precisa trabalhar, tem as atribuições com os filhos, né? Não é a mesma coisa, né? Ah, não é. Imagina, né? Os blogueiros, eles passam o dia inteiro treinando e com alimentação, quer dizer, eles vendem essa alimentação, você não sabe se de fato é o que eles fazem, né? Tu vê uma vida perfeita. E na realidade não é. A gente, a vida real é outra. Filhos, trabalho, a gente tem que se adaptar e adaptar a alimentação à nossa realidade. Não adianta querer seguir uma dieta restritiva que o cara vendeu, que foi feita para ele. Cada um tem a sua individualidade, a sua necessidade. Então, o ideal é sempre você ter o bom senso, acho que em tudo, em todas as fases da vida aí também, e principalmente na gestação. Doutora Roberta, passando um pouquinho agora para as crianças maiores, né? Sei que tem várias pessoas que têm filhos que estão nos ouvindo aqui, que mandaram perguntas, e eu tenho uma filha de 2 anos e pouquinho, sei que você tem crianças pequenas também. Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, a criança tem lá 1 ano e meio, come super bem, come de tudo, passa dessa idade, de repente parece que a fome diminui. E a gente recebeu esses relatos, né? Isso é normal? Se não for normal, o que a gente faz para estimular a criança a comer? O que você poderia falar sobre isso? Eu tenho filhos também, tenho uma filha de 9 anos, que já passou dessa fase, está numa outra fase agora, e um filho de 2 anos e meio, que está exatamente nessa fase. Então, assim, o bebezinho, o que acontece, né? Ele tem que ganhar, a gente no primeiro ano de vida, ele vai ganhar cerca de 3 vezes o peso do nascimento e crescer mais metade do que ele nasceu de estatura. Então, ele, pelo aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês, ele mama muito, ele come muito. A gente fica, quem amamenta sabe que é praticamente o dia inteiro amamentando. Aí começa a introdução alimentar, o ideal é já fazer essa introdução o mais natural, o mais parecido com a nossa alimentação, então sem fazer as papinhas, fruta amassadinha, né? A comida de casa com poucos temperos, amassadinha também. E o que acontece? Chega por volta de 1 ano e meio, por aí,
2 anos, ele começa a descobrir o mundo, né? Já caiu a velocidade de crescimento, ele não tem a necessidade, diminui. Então, você repara, o pediatra vai acompanhando a cada 3, 6 meses, ele tem de crescimento tão grande quanto no primeiro ano de vida. Então, a necessidade nutricional dele diminui. Ele não vai querer comer tanto. E, ao mesmo tempo, ele quer descobrir o mundo. É muito. Pessoal, eu não sei se vocês estão ouvindo a Deu uma doutora. travada aqui. Oi. Deu uma travadinha. Para mim aparece a sua voz fluindo, a imagem Tá. às vezes trava um pouquinho. Eu não sei se com o pessoal tá assim também. Quer que retome um pouquinho? Eu acho que você estava na questão das papinhas, né? De a criança cresce uma velocidade menor, né? A partir de 1 ano Exato. e meio. E que travou. Eu não sei se para vocês aparece a mesma coisa. Se o pessoal puder dar um feedback. Aí sim é oferecer o que ele já tem uma alimentação mais parecida com a casa. Não ficar oferecendo leite, né? Queima a mamadeira. A partir de 1 ano, queima a mamadeira, esquece, já passa para o copo, já passa a ter uma alimentação normal. Então, na hora que ele quiser comer, oferecer o que é saudável. Não substituir por leite nem biscoitos, nada açucarado também. Perfeito. Acho que Boa noite, doutora Sônia. Legal te ver por aqui. Doutora Roberta, eu vou te fazer uma pergunta que surgiu para a tá. gente lá no Instagram e voltou agora com uma questão do Léo. Sobre a questão das mães vegetarianas e das pessoas vegetarianas, né? Então a pergunta do Léo foi se a mãe que é vegetariana durante a gestação deveria voltar a comer carne ou tem alguma coisa que substitua. E eu já emendo uma outra pergunta que fizeram do mesmo tema. Se você não lembrar, eu te falo novamente, tá? Tá. A carne, o excesso de carne ou a falta de carne, o quanto isso pode prejudicar a saúde, o excesso ou a falta, desde a da gestação da mãe? Tá, vamos lá. Dá para você ter uma alimentação vegetariana perfeitamente normal durante a gestação, desde que você saiba, né? Você tirou a carne, mas você tem que substituir pelas fontes proteicas de origem vegetal, como leguminosas, feijão, carne, as fontes feijão, soja, ervilha, lentilha, ervilha seca, né? Então, assim, o ideal é sempre ser acompanhado por um nutricionista e pelo médico também, né, monitorando como é que tá a questão do ferro, da anemia, mas assim, não vai impactar em nada. Se você tem uma alimentação saudável e você consegue substituir a fonte proteica que vem da carne e associando alguns alimentos que vão, os cítricos que vão ajudar aí numa melhor absorção também de ferro, perfeito. Você pode seguir uma alimentação vegetariana na gestação e ao longo da vida, só monitorando para ver as deficiências de ferro, vitamina B12, são algumas deficiências que aparecem mesmo quando a gente adota, né, que estão mais presentes ali na carne, mas monitorando e tendo acompanhamento, dá para você ter uma vida perfeita, e são bebês muito saudáveis que nascem de mães que adotaram as dietas vegetarianas e veganas. Então, é super possível. Quanto a outra pergunta sobre a questão das carnes, né? O excesso prejudica, a falta prejudica. Tudo que não é equilibrado é prejudicial. Então, assim, você não ter uma substituição, eu como pouca carne. Quando você fala em carne, você está falando sobre os alimentos proteicos ou você está falando especificamente de carne vermelha? Eu digo, tem uma outra pergunta que é sobre a proteína da carne e do frango, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Tá. Se é
da carne vermelha, também, assim, é substituir, né? Ter um equilíbrio, não só consumir a carne vermelha, mas ter as outras fontes, as carnes brancas, né? Frango, peixe, as carnes de peru também, que hoje a gente encontra fácil, as fontes vegetais também, ovo é uma excelente fonte proteica, padrão ouro, com biotina, com várias vitaminas aí que a gente não pode deixar, né, de considerar o ovo aí como excelente fonte proteica. E eu sei que tem uma galera que faz o treino, né, de atividade física, que usa muito a questão do ovo, né, seja pela questão da albumina, pós, pré-treino. Então, tudo tem que ser em equilíbrio. A falta da carne também prejudica se você não repõe, né? Ela é uma excelente fonte de ferro. Você tem uma outra fonte, você consome outro alimento que vai te dar essa fonte de ferro? Se sim, nos vegetais folhosos, os verdes escuros, beterraba, ok, né? Tá monitorando. Agora, o excesso também, né? Às vezes as carnes são carnes gordas, a gente tem que prestar atenção, então você vai comprometer a saúde cardiovascular. Então, o ideal é sempre estar em equilíbrio, né? Acho que para tudo na vida. Perfeito, doutora. Ainda nessa linha das crianças, a gente recebeu uma pergunta, como você até comentou, né? Porque a criança, o seu filho tem mais ou menos a mesma idade da minha filha, a criança pede leite, né? Às vezes associa o leite ao sono e tal. Então, assim, em relação a lanche saudável para a criança, o que você recomenda? Se tem alguma coisa simples, né? Porque no dia a dia, né? Ó, vamos falar da vida real. Estamos trabalhando em casa, com criança, enfim, a criança, né? Acaba demandando mais atenção, enfim, algo que seja simples, né? Sobre isso. As frutas, né? Fruta é um lanche sempre saudável e prático, que você não vai, nas refeições intermediárias principalmente, não vai ter um aporte grande de caloria, a proteína não vai comprometer a próxima refeição, ali as grandes refeições da criança. A cenourinha, a cenoura baby, em casa aqui comigo, isso com meu filho, com minha filha já foi diferente. Faz muito sucesso o tomatinho cereja, ele é alucinado, né? Então, são essas coisas com valor nutritivo alto, e baixa caloria, mas que a gente pode usar de lanche e que eles adoram, né? Isso vai, ele recebendo isso já na infância, vai impactar ali para frente, vai ajudar. Não que não vai chegar numa idade que ele não vai procurar besteira, vai, é normal, né? Mas assim, você ajuda a formar um hábito alimentar mais saudável, gostos, né, mais saudáveis, escolhas mais saudáveis ali para frente. Então, as frutas e cereais também, aqueles cereais, tipo, tem sem fazer propaganda, mas é um que eu uso e gosto muito, da Nestlé, que é o meu primeiro cereal, de milho, de trigo, eles não têm açúcar adicionado, é importante a gente prestar atenção no rótulo, nada que tenha muito açúcar, e vai super bem também, vai pegando o biscoitinho, né, com a mãozinha, associar ao lanche, e água de coco também, né, água de coco, evitar tanto sucos, né, e ir mais para água e água de coco. Ah, muito bom, muito bom. Doutora, eu vou pular agora da infância para a melhor idade, vou pular os adolescentes e os adultos, porque a gente recebeu muitas perguntas a respeito de treino e tal. Então eu acho que para encadear melhor eu volto depois. Em relação à melhor idade, as pessoas mais velhas, né? Quais são as necessidades nutricionais dessas pessoas diferentes das pessoas adultas mais jovens, né? O que essa pessoa precisa se atentar em relação a nutriente e a algum macronutriente? Acho que com relação aos micronutrientes, Eu acho que travou aqui, eu não sei se foi só o meu. Caso. Acho que cortou, eu não sei se é o meu ou é o seu. Talvez seja o seu, doutora, eu não sei. De repente, caso seja o seu, se mudar para o 3G, fica mais rápido. A gente pode fazer uma experiência.
Deixa eu... Deixa eu... Para mim voltou. Tirei A do gente estava falando da Wi-Fi, melhor gente. idade, né? Inclusive agora entrou o Jorge, né, que tem um perfil de Voltou? gerontologia, então acho que é interessante falar, ele vai gostar desse tema. Legal. Legal. Então, na melhor idade, a gente tem que ficar bem atento, né? Voltando só, caso alguém tenha perdido, questão de micronutrientes, cálcio, né? Suplementação de cálcio, e vitamina D também. A gente tem uma queda normalmente, não só pela dieta a gente consegue, às vezes a gente precisa lançar mão dessas suplementações. E eu acho que questão de macronutrientes são as proteínas. Aumenta a necessidade proteica. A recomendação de ingesta proteica a partir dos 60 anos é maior do que adolescência e vida adulta. Então, se a gente ingere em média 1 grama, né, por quilo de peso, que é a recomendação geral, sem pegar treino, sem pegar condição clínica específica, 1 grama por quilo de peso de proteína, 0,8 a 1 grama na vida adulta. Quando você pega para o idoso, isso já pula para 1,2 a 1,5, né? Se tiver alguma outra condição, se tiver desnutrição, ainda aumenta mais. Porque a partir dos 30 anos a gente começa a perder massa magra, né? Por isso que é importante demais aliar a questão da nutrição com a atividade física aí na vida adulta já, para evitar essa perda de massa magra. E quando você chega na melhor idade, né, na maturidade, você começa a ter uma fragilidade maior, risco maior de queda, a gente fica fraco, né, não tem tanto músculo, então tem que ter uma atenção aí à ingesta de proteína, sem contar que muitas vezes você tem a questão de dentição faltando, então não quer comer carne, não consegue comer as carnes, também se alimentar tão bem. Então tem que prestar bastante atenção nesse ponto, né? E muitas vezes eu, com os meus idosos aqui de casa, eu já... Legal, chegou uma pergunta da Cláudia em relação à melhor idade, né? A mulher, nessa questão da menopausa e a dificuldade de perder peso. O que você pode falar sobre isso, doutora? Aí essa questão da menopausa e a dificuldade está muito ligada à questão hormonal, né? A gente começa a ter uma queda muito acentuada no estrogênio. Então, a gente tem que prestar atenção, fazer uma dieta mais individualizada, buscar aí os alimentos mais saudáveis. É mais difícil realmente, e é o perfil nosso de mulher, é associar atividade física, é associar uma reeducação alimentar, dar preferência aos alimentos com baixo teor, né, de calorias, mas muito ricos em nutrientes, como são as frutas, verduras, legumes, né, e controlar e fazer um plano alimentar voltado, né, para cada necessidade, para cada pessoa, para ajudar aí. Legal, eu vou complementar, doutora, com a questão da educação física, né, na melhor idade. É importante, né, você falou da suplementação de cálcio, quando necessário, da questão da proteína. Em relação ao exercício na melhor idade, é importante que o exercício tenha compressão, né, que é aquela batida, né, então a compressão faz com que o cálcio seja fixado nos ossos. Então, muitas vezes a pessoa tem lá osteopenia, suplementa com cálcio, e aí vai fazer natação. A natação não tem a compressão. E aí toda essa parte não tem o impacto, né? Acho que a palavra é impacto, a compressão. Então acaba que você faz tudo certo na parte nutricional, mas vai lá para atividade que não tem a recomendação para isso, né? Então só para dar esse complemento. Doutora, eu vou voltar um pouquinho agora para os adolescentes e adultos, né? Sobre alimentação, a gente percebe, né, que na adolescência os hábitos mudam bastante, né? Como que os pais, no final da infância, no início da adolescência, quais as recomendações? Eu tenho umas outras perguntas que eu acho muito interessantes, que eu acho que nesse sentido tem muito a ver, como a gente tomar decisões melhores no ponto de vista nutricional. Então, no final da infância,
para o início da adolescência já é um bom caminho para começar, né? É uma fase difícil, né? Porque você tem mudança total de comportamento, a rebeldia chegando, né? E é uma fase super importante, porque você tem estirões aí, né? São os estirões da puberdade. Então você precisa de uma alimentação equilibrada, muito parecida do que ele já tinha na infância, mas aí a questão muito de trabalhar as escolhas, né? Porque tem a influência dos amigos, tem a questão dos refrigerantes, do fast food, né? Já fica mais difícil o controle dos pais. Na infância é mais fácil, né? Você se impõe ali, na adolescência já começa uma rebeldia. Então, tentar de forma mais natural fazer acordos, estabelecer as rotinas para durante a semana, o que deve ser seguido, né? Deixar a liberdade, lógico, mais para no final de semana e quando tiver com os amigos, porque aí você sabe que vai realmente para os biscoitos, né? Os chocolates, mas tentar tratar isso de uma forma natural, sem brigas e sem imposições. E dando, né, sempre a importância de fazer as grandes refeições com fontes proteicas, fontes de fibras, de vitaminas, de minerais, tratar como a gente deve tratar na vida adulta também, porque eu acho que isso reflete, né? O adolescente rebelde já vai ser um adulto rebelde também, né? Só que ele perde peso com facilidade. Só que vai chegar num ponto da vida que isso não vai se refletir. Eu acho que a gente tem um grupo de adolescentes preocupados até com a imagem, né, com atividade física, e então eles mesmos procuram, né, e pedem orientações. Encontram muitas orientações na internet, mas eu atendo alguns adolescentes que querem uma alimentação saudável, por quê? Porque treinam, porque fazem, seja um jiu-jitsu, um taekwondo, né, alguma luta, a musculação, né, e as meninas também para manter o peso. Então, eu acho que hoje em dia tem muito essa questão de uma preocupação em ter uma alimentação saudável já na adolescência, para não ganhar Doutora, peso, né? perfeito. Tá Sobre isso, eu vou te fazer imagem, duas perguntas que a gente recebeu né? aqui, Inclusive e em rede depois social. tem a pergunta do Rodrigo, que eu vou fazer depois dessas duas, tá? Sobre adolescente, você mesma falou que tem a questão da internet, a influência da internet. Tem duas coisas que a gente vê muito. Uma delas é comer carboidrato à noite. Então, tem gente que fala que comer carboidrato à noite engorda, enfim. O carboidrato tem o relógio também, que nem a gente aqui, né? Engorda. Depois disso, eu ia te perguntar do jejum. A gente está vendo muita gente fazer jejum intermitente, né? Então, o jejum intermitente, a pessoa fica lá 10, 12, 14 horas sem comer. Inclusive, saiu um estudo ontem, que eu vi na rede social de um professor da faculdade. Então, essas duas coisas, assim, claro que para algumas pessoas pode fazer sentido, para outras não, mas a gente vê um adolescente com questão de anorexia, bulimia, muitas vezes um comportamento muito fora do que ele faz pode ser prejudicial para a saúde dele, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas, carboidrato à noite e o jejum. Uhum. Tá. Carboidrato à noite não engorda, né, gente? Isso é mito. A gente precisa do carboidrato, ele é uma excelente fonte de energia. Aliás, a gente precisa de todos os grupos de alimentos, mas os três, se a gente pega dos três, cada um tem a sua importância. Os três grandes grupos: carboidrato, lipídios, gordura faz bem, né? A gente precisa da gordura para absorver algumas vitaminas e minerais. E a proteína também, que vai construir os músculos. A questão é você saber qual o tipo de carboidrato e a quantidade que você vai ingerir à noite. Então, você dá preferência aos integrais, sempre, né? Maior teor de fibras, que ajudaria também numa diminuir a absorção de gordura, né? E a quantidade, saber o quanto é ideal para você.
Você não vai bater um pratão de massa, né? Só a massa à noite, ou só batata, ou só arroz, mas equilibrar. Coloca uma porção maior de uma proteína, dos vegetais, né? Diminui. Ao invés, se você come normalmente 2 colheres, 2 porções de arroz, diminui para 1. Então, a questão não é não ingerir, mas sim Perfeito. E sobre o diminuir a jejum, quantidade doutora? e saber escolher o carboidrato saudável ali. E sobre o jejum. Então, isso ainda é muito controverso, né? A questão do jejum intermitente é novo, não tem muito estudo a respeito. Eu li esse estudo que saiu ontem, né, do professor Lancha Júnior, eu acompanho ele também, enfim, é bastante controverso, não tem indicação para todo mundo. Tem alguns casos de atletas onde ele funciona bem, você tem um melhor desempenho, mas o que a gente vê é muito mais o modismo, né? E as pessoas aderindo sem ter uma orientação, sem ser o ideal para você, que pode ter alguma complicação ali para frente, né? Que nem as dietas, já que a gente falou da questão do carboidrato, as dietas restritivas em carboidratos e muito ricas em proteína, né? Que a Duncan, que teve em moda há um tempo atrás, que daqui ela pode te trazer um efeito agora, você pode perder o peso agora, né? Só que ali para frente você enjoa, você não consegue aderir a essa dieta, você vai ganhar o peso, tudo que você perdeu, você vai recuperar e às vezes um pouco mais e vai te trazer um prejuízo, muitas vezes sobrecarga renal. Então, a mesma coisa vale para o jejum, né? Tomar muito cuidado, a questão desse modismo e esperar Perfeito, doutor. E ter complementando, respaldo na a ciência, a indicação gente de um falou na semana profissional de saúde passada, para né? cada caso. Muita gente associa a saúde, o exercício físico, no pain, no gain, né? Se não tiver dor, não tem ganho. E a gente vê assim, se não fizer jejum, não vai emagrecer. Se não, é uma coisa sofrida, assim, né? E a alimentação é um dos prazeres da vida, né? Então, muitas vezes a gente coloca a pessoa para chegar num objetivo, uma coisa tão restritiva que a pessoa faz por pouco tempo, depois cria um trauma, né? Então, nós aqui da Gelaboral e a doutora Roberta, a gente tem uma visão de longo prazo, né? Então, assim, claro, para quem for interessante, né, procure um profissional para te acompanhar, mas se for algo assim, que um blogueiro falou, faça aos poucos, não faça nada muito restritivo que pode fazer mal à sua saúde. Doutora, você comentou da questão do renal crônico, né? O Rodrigo perguntou, o Rodrigo é renal crônico e ele não pode comer chocolate, né? O que você falaria para ele? O que ele poderia substituir, né, na alimentação para não ter problemas renais? Tem várias outras, alguns doces à base de frutas, né? Que dá para fazer, que vai tirar aí a vontade do chocolate. Algumas preparações à base de uma banana, né? Que você faça, dá uma fritadinha nela com óleo de coco, coloca uma canela junto, ela diminui aí a vontade de comer doce. Doutora Roberta, chegou uma pergunta do Walter sobre a diferença do pão normal para o pão integral, do ponto de vista calórico, e se você puder falar quais as principais diferenças, porque a gente vê uma indústria do integral crescendo bastante, né? E depois, só para não esquecer, eu vou te fazer uma pergunta que chegou pela internet sobre a farinha, né? Farinha branca, né? Então, tudo que tem farinha branca, como substituir? Mas, só para não esquecer da pergunta, se você puder comentar sobre a questão do pão integral, não só o pão, mas os alimentos integrais e em comparação com os normais. Acho que a gente consegue responder as duas numa só, juntar as duas, né? A questão da farinha branca, né? São as farinhas refinadas. Então, o pão normal, ele é feito com a farinha mais refinada, que tem passa por um processo de industrialização maior, tira mais camadas ali do trigo, né? Tira mais nutrientes ali. Então, ele é mais refinado, ele perde alguns nutrientes, e principalmente as fibras. Os pães integrais, eles são mais ricos em fibras, então eles acabam sendo mais saudáveis,
na alimentação, dê preferência aos integrais. Isso vale para os cereais, como arroz, as massas também, né? Macarrão, tem muito macarrão, aumentou muito. Você repara hoje, né, quando você vai no mercado, há um tempo atrás você não, era macarrão e pronto. Hoje você tem, além da questão dos isentos de glúten para uma necessidade específica, você tem uma gôndola cheia de macarrão de massas integrais, né? E tem a questão da indústria. O que a gente tem que prestar atenção, especialmente no pão, é ler o rótulo, né? Porque às vezes você tem um selo de um integral com menos caloria, só que na hora que você lê os ingredientes, não é bem assim. Ele não usa, né, a farinha integral. Tudo bem que a gente tem uma legislação forte em cima de rotulagem dos alimentos, a Anvisa está pegando bastante no pé disso, mas de qualquer forma a gente tem que prestar atenção e ler bastante o rótulo. Dá preferência, né, aos integrais e também às outras fontes aí de carboidrato, como tapioca, né? Sabendo associar com alguma fonte proteica bacana, um peito de peru, um atum, né, legal. Que acho que até tem a ver Eu lembrei de uma pergunta que você me falou que fizeram pela internet sobre alimentação pré e pós-treino também, né? Já fui ali para frente, né? Mas associar isso sempre a uma fonte proteica e aos vegetais, mas dar preferência aos integrais ao invés dos pães brancos normais e prestar atenção no rótulo, porque a gente ainda se engana, né? Pela chamada, ler os ingredientes, ler percentual de gordura, né? Ver o quanto ele Pessoal, de fato tem de fibras. Eu não sei se a minha internet e a doutora Roberta, elas estão alinhadas, eu não sei se uma está mais rápida do que a outra. Se alguém notar alguma coisa, para a gente ajustar o delay, eu não sei, eu recebi um comentário aqui, dois na verdade, então se vocês estiverem notando que eu estou falando em cima da doutora ou a doutora muito próxima a mim, avisem aqui por favor, tá bom? Boa noite, Amélia, boa noite, Leandro, legal receber vocês aqui. Doutora, vou falar um pouquinho sobre exercício, né? A Gelaboral é uma empresa que trabalha com exercício, com finalidade, então a gente recebeu muita pergunta sobre exercício, né? Em relação assim, o que a pessoa deveria comer antes e depois, foi o que você falou agora, né? O que assim, come carboidrato antes, proteína depois, quanto tempo antes? A gente tem aquele pessoal que acabou de comer, acabou de treinar, já tem lá na mala a proteína para poder tomar, porque senão acha que não vai ficar grande. Né? O que você pode falar sobre isso? Eu gosto dessa linha de tomar o suplemento pós-treino também, mas antes sempre, é lógico, tudo lembra sempre que tudo tem que ser individualizado, cada caso é um caso, cada organismo é um organismo, e tem a questão do tipo de treino e o tipo de exercício que você vai fazer e o objetivo. Mas assim, é carboidrato antes do exercício, sim, para te dar energia. Então, uma fruta associada a alguma aveia, uma fonte de fibra, pode ser até um sanduíche integral, né, com o peito de peru. E no pós-treino, eu gosto da questão proteica. Eu acho bacana você, principalmente quando trabalha a musculação, entrar com uma fonte, seja um BCAA. A gente não precisa entrar nesses suplementos tão milagrosos e caros, porque tem pouca evidência também e pode ter aí uma sobrecarga renal. BCAA é uma linha que é o aminoácido de cadeia ramificada, né? É um tipo de aminoácido que forma a proteína que ele vai ser melhor incorporado aí na recuperação da massa muscular pós-treino. Então, eu gosto. Ou um whey protein, mas sempre prestando atenção no tipo de whey, se ele tem muito açúcar, né? Porque a gente tem várias opções no mercado, e qual é o whey? Ele é isolado, ele é hidrolisado, ou ele tem cheiro de whey, porque tem várias opções e vários tipos por aí, né? Às vezes existem até alguns hoje, mas que começaram voltados aí para o idoso,
que é uma linha proteica com cálcio, com vitamina D, bem bacana também, e começou sendo voltado para o idoso e hoje já é usado também para praticante de Legal, atividade doutora. física, que é muito A bacana, Ellen é muito perguntou legal no sobre um pós-treino, que é o suplemento, Forte eu não Fit. conheço, tá? Então não sei se você conhece, se ele é indicado. Lombina. Eu não conheço, eu não ouvi. Eu posso pesquisar e depois retornar, mas eu não conheço esse suplemento, Se a, não. se a Ellen Loimbina. puder explicar um pouquinho melhor, né, Não, não algum conheço. composto ativo, eu vou aproveitar, doutora, te fazer mais uma pergunta aqui. Algumas pessoas É, perguntaram sobre o ferro, né? Então, assim, se você puder falar um pouquinho sobre os alimentos ricos em ferro, porque a gente tem percebido algumas recomendações sobre isso, e depois falar um pouquinho sobre a questão da imunidade, né? A gente recebeu algumas perguntas sobre alimentação e imunidade. tá, tá. Ferro, alimentos ricos em ferros. Carne vermelha, né, muito rica em ferro. Se você associar sempre algo cítrico com consumo de carne, então seja um suco de laranja, isso auxilia na absorção do ferro. Os vegetais folhosos, né, de folha verde escura, e as leguminosas também, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, eles são ricos em ferro também. Sempre bom Não, a associar respeito a da fonte de imunidade. vitamina C aí também, né? Qual era a outra pergunta? Imunidade, tá. A nutrição está totalmente ligada à imunidade, inclusive o consumo proteico também ajuda a melhorar aí a imunidade. Consumo, uma coisa que a gente não falou, mas que é muito bom, são os probióticos, né? Probiótico são as bactérias benéficas, presente aí os lactobacilos, presente principalmente no iogurte. A gente até tem uns suplementos hoje em dia de probióticos muito bons também. E eles ajudam aí na melhora na saúde intestinal. A gente tem que lembrar que 70% da nossa imunidade está no intestino, né? Então, você mantendo uma boa saúde Doutora, uma intestinal, você outra também tem uma questão boa que melhora eu aí da queria passar para você, imunidade. uma das perguntas que a gente recebeu pelo Story é a respeito dos exageros mais comuns. Eu vou falar alguns que eu já vi pela prática profissional, mas com certeza você enxerga outros através do consultório. Mas, por exemplo, né, tem a recomendação de beber X litros de água por dia. Aí a pessoa pensa, se 3 litros é o ideal, Uhum. eu vou tomar o dobro. Né? Nós, na atividade física, já passamos por isso. Se você faz exercício por meia hora, faz bem, o cara faz 2 horas. Quer dizer, então, a alimentação, assim como o exercício, tem uma dose, né, como um remédio. E uma outra coisa, né, por exemplo, proteína. Eu quero ganhar massa muscular, proteína faz bem. E aí a pessoa pega, come lá ovo, carne, vai suplementar com whey. Quer dizer, existe aí um exagero. E quais são os mais comuns? Eu acho bom. Da água eu nunca peguei, porque é difícil você conseguir que alguém tome os 2 litros de água por dia. Tomar 4, eu acho. Eu nunca peguei. Mas, assim, existem sim os exageros, especialmente na questão proteica, né? Todo mundo tem, hoje em dia. Diminuir o carboidrato e aumentar demais a proteína sem ter uma orientação de um profissional de saúde, isso pode levar a desequilíbrio. Tudo que está em excesso ou em falta leva a um desequilíbrio. Então, você vai ter, se você consome a proteína demais, você vai ter uma sobrecarga renal. Você vai sentir, se você consome aí o leite demais, de repente, os ovos demais, hoje você vai ter impactos aí em toda a saúde cardiovascular. Então, assim, não fazer os excessos, não se pautar pela cabeça, então se eu li que X é bom, eu vou consumir 3X que vai ser bom. Consulta um profissional de saúde, né? Acho que a gente tem
Está muito mais acessível hoje em dia as informações e procurar manter o equilíbrio em tudo, na alimentação, no exercício, né, na meditação, A na ingesta gente, às vezes, assim, o pessoal, nós assim, trabalhamos com corrida, né? Então o pessoal tem que suplementar a água. Aí o cara bebe água muito mais do que deveria, né? Porque está gastando. Mas, doutora, chegaram duas perguntas que são bem interessantes. Uma do Carlos, que é a relação. Eu vou fazer a primeira pergunta do Carlos, depois eu faço a do Léo. A relação do ferro e cálcio, né? Se a gente pode comer esses dois alimentos, essas duas substâncias, e a relação, como que funciona a absorção disso. E se você puder dar exemplo, né? O que tem ferro e cálcio que não é recomendado ou que é recomendado comer ao mesmo tempo. Não, acho que você pode comer, sim, não vai ter uma grandes interferências aí na absorção. Você tem ferro e cálcio em todos os nutrientes, né? Então, no leite você tem em menor teor, mas você tem ferro também, né? E ele é uma excelente fonte de cálcio. Então, o que às vezes a gente tem que prestar atenção são algumas outras substâncias que vão interferir na absorção do ferro e não necessariamente o cálcio em si, que interferem na absorção de ferro e cálcio, como o café, né? A gente coloca muito café com leite. Isso, às vezes, ele rouba um pouco o cálcio aí do leite, né? Moda. Mas, assim, o ferro e o cálcio juntos não há problema de você consumir. Tem muito alimento que já tem os dois na composição. Agora, alimentos fontes de cálcio são mais os lácteos, os queijos, né? A soja também, aqueles tofus ali, tem uma fonte boa de cálcio também, para quem é mais adepto a uma alimentação vegana. Ferro, sim. carnes, e acho que a gente a pergunta que chegou do Léo, e acho que essa é importantíssima, né? Todos nós, pais, a gente se preocupa com a questão das bebidas, né? Refrigerante ou bebida açucarada, né? Esses sucos de caixinha, ou que tem um excesso de sódio. O que você recomenda, assim? Porque eu observo que é uma coisa que a criança que começa a tomar isso, o paladar muda, né? Então, tem uma forma de tentar substituir, educar. Evitar comprar, né, em casa, né? Você no ambiente onde faz as refeições, deixa isso para um passeio, né? Quando vai fora, quando você está numa festa. Então, evita ter em casa, ser um hábito de consumo da família, ter esses sucos, esses néctares, né? Não sucos integrais. Os sucos integrais, ok, eles até têm uma baixa, não tem açúcar adicionado, né? Então, quando você precisar comprar, você quiser um suco de caixinha, prefere os integrais. Hoje a gente tem algumas opções, né, do 100% maçã, 100% uva, prestar atenção nisso. Dá preferência água de coco também, né, ela hidrata, é docinho ali, mas é o docinho natural também. Prestar atenção se não tem açúcar adicionado, algumas marcas têm, né, e incentivar a beber água, né, e refrigerante, evitar. Deixa isso, porque assim, a criança e a gente tem a vida social. A gente não pode esquecer, a alimentação ela está relacionada a prazer também. Não dá para a gente se privar das coisas que nos fazem bem, né? Não vou comer nunca mais, não vou beber nunca mais refrigerante, não vou comer mais chocolate, não vou comer pizza. Faz parte, mas dosar. Então, deixa o refrigerante para a criança numa festa, numa ocasião especial, num final de semana, né? Em casa, o que faz sucesso, especialmente com o pequeno de 2 anos e meio, é batata frita. Ele ama batata frita. Né? Então, fica por uma ocasião especial. Doutora, ali, não dá para cortar 100%. Chegou uma pergunta da doutora Sônia a respeito da depressão, e nós recebemos pela internet uma sobre ansiedade. Eu já vou te fazer essa pergunta, só queria colocar uma experiência nossa, que é
como que você pode, e você falou sobre isso, né? Tem uma coisa chamada princípio dos 20 segundos. Então, tudo que você quer, um hábito que você quer eliminar, você deixa ele a 20 segundos de você. Então, por exemplo, eu não quero assistir televisão. Você vai deixar o controle remoto longe, porque vai dar um trabalho até pegar o controle remoto, ligar a televisão. Isso dificulta um pouco. A questão da dieta, da alimentação, eu tenho a impressão que você tem lá o chocolate, o refrigerante, está com fome, a sua força de vontade vai acabando, né? Então, assim, que evite ter em casa. Se tiver, né, eu tenho feira no meu prédio de quarta-feira. Tem pastel, caldo de cana, tudo que você acho que não recomendaria tem aqui de quarta-feira. Se você descer, você consome, não tem jeito, né? Você come. Aquele cheiro, né? Parece que a fumaça que vai saindo ali do pastel, cheia de acleína, vai chamando, né? Eu tenho esse mal também. Aqui na casa da minha mãe tem feira toda terça-feira. A gente passa na frente e fala, ai, sai tentação, né? Mas manter distante, não ter em casa é uma das coisas. A questão da ansiedade, os alimentos e a depressão, as nozes e oleaginosas, as castanhas, sementes de abóbora, eles são alimentos que ajudam, né? Eles são ricos em selênio e ajudam a melhorar o humor, reduzir a inflamação, ajuda a diminuir a ansiedade também. Os ovos, né? Por conter biotina também, os peixes ricos em gorduras, atum, salmão. E aí a gente tem os chás também, que também ajudam a diminuir a vontade de doce, como um chá de maçã com canela. E uma coisa que é liberado, né? O iogurte, por conta dos probióticos, também melhoram aí na questão da ansiedade, diminuir a ansiedade. E chocolate 70% cacau no mínimo, né? Ele tem mais os benefícios dos antioxidantes do cacau, menor teor de gordura e ele sacia também a vontade de comer doce. Então, 70% cacau, legal. Um né, Doutora, a gente está chegando no finalzinho aqui da live. Tá liberado. Pelas minhas contas, a gente deve ter uns 7, 8 minutinhos. Então, quem quiser fazer pergunta, o Leandro, ele fez um comentário a respeito da alimentação dele, mas eu acho que é uma coisa mais específica, né? No caso dele, o carboidrato desregula os triglicérides, né? E a proteína faz com que suba o ácido úrico. Nesse caso, Leandro, eu não sei o que a doutora acha, como é uma coisa um pouco mais específica, talvez precisasse de uma análise um pouquinho mais detalhada, para que não fique talvez uma orientação para um caso específico, para um público geral que possa confundir, né? E agradecer ao pessoal que entrou agora também, Genilson, um abraço. E façam as perguntas, exato, pessoal. Eu queria aproveitar e agradecer que eu fui vendo um monte de gente entrando, né? O pessoal que trabalhou comigo na Danone, algumas amigas mães aí, a família também, agradecendo todo mundo que participou. E agradecer vocês da Gelaboral pelo convite. Algumas pessoas de algumas lives que eu fiz para vocês também, que eu já vi. A gente que agradece, doutora. Um dia desses, né? Eu não me lembro exatamente que dia foi o dia da família, né? E a gente fala que é a família Gelaboral. E esse ano nós fizemos algumas lives, né? E em família, né? Você faz parte da nossa família Gelaboral. Fizemos lives, né, em várias empresas e trocamos conhecimentos. Muito obrigado pela sua proatividade de sempre. É muito bom ter você como parceira. Não sei se o pessoal sabe, mas essa eu acho que é a 4ª live nossa aqui no Instagram. Você participou de todas, né? Então a gente fica super grato de você ter participado de todas, de ter dividido o seu conhecimento com o pessoal. Vai ficar gravado no IGTV, eu sei que nem sempre as pessoas podem ver ao vivo, né? Mas só agradecer você em nome da Gelaboral. Obrigada. Tá ótimo, pessoal. Eu que agradeço vocês então, acho que, doutora, se você quiser encerrar,
eu acho que o pessoal não tem mais perguntas, né? Eu vou encerrando aqui, vou deixar gravado. E apareçam, na próxima semana a gente provavelmente vai fazer outra live. Apareçam, divulguem aos amigos, vamos fazer isso aqui virar uma rotina. Legal. Queria agradecer a todos que participaram, vendo o pessoal entrando, Daniel Bragantini chegando agora no final, um grande amigo. Obrigada a todos que prestigiaram, obrigada pela oportunidade. E eu acho que como recado final não confiem nos blogueiros, procurem Perfeito, doutora, muito obrigado, boa noite a todos que compareceram e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Bom fim de semana. Tchau, tchau.